Oi, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de português de hoje. Para isso, vamos conversar sobre os verbos. Vamos relembrar o que já sabemos sobre os verbos? Bom, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando eu digo que o verbo indica uma ação, quero dizer que o verbo indica algo que alguém fez. É uma ação da pessoa. Ou o estado. Para isso, a gente tem 3 verbos em especial, que é o verbo ser, o estar e o permanecer. Ou ainda, que ele indica um fenômeno da natureza. O que é um fenômeno da natureza? Às vezes a gente pode pensar, né? É uma ação que só a natureza pode realizar. Por exemplo, choveu. Alguém consegue chover? Não, só a natureza. Então, o verbo, ele vai indicar a ação, o estado ou o fenômeno da natureza. Sabemos ainda que os verbos eles podem variar de acordo com a pessoa, o número ou o tempo. De acordo com a pessoa, o verbo pode aparecer em primeira, segunda ou terceira pessoa. De acordo com o número, ele pode estar no singular ou no plural. Se ele estiver no singular, ele vai tratar sobre eu, tu, ele e ela. Se ele estiver no plural, ele vai dizer sobre nós, vós, eles ou elas. Então, vejam, quando o verbo está no singular, ele está variando de acordo com o número. Ele vai tratar da primeira pessoa do singular, que sou eu, da segunda pessoa do singular, que é tu, ou da terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Quando ele estiver no plural, ele vai tratar sobre nós, na primeira pessoa, sobre vós, na segunda pessoa, ou sobre eles e elas, na terceira pessoa do plural. E ele ainda pode variar com relação ao tempo. Então, quando que a ação aconteceu? Essa ação ela pode acontecer no pretérito ou no passado. E aí a gente explica, né, que o passado é algo que já aconteceu, que não tem mais como a gente mudar. É uma coisa que aconteceu ontem, por exemplo, que é no passado, que já aconteceu e que não tem mais como ser mudada. No presente, é algo que está acontecendo agora. Agora, a ação está acontecendo e eu estou presenciando. Então, o presente é algo que acontece agora. E no futuro, a gente tem uma frase que a gente costuma dizer sempre, né? Que o futuro a Deus pertence. Então, quer dizer que o futuro ainda é algo que vai acontecer e que a gente não tem também como intervir nele. O futuro é algo que vai acontecer, que não tem como eu agora querer intervir, mas que no futuro ela vai acontecer. Então, 3 tempos. Ou aconteceu no passado, já aconteceu, ou está acontecendo no presente, ou vai acontecer no futuro. 3 tempos: pretérito, presente e futuro. Bom, vamos analisar alguns verbos no passado. Por exemplo, o verbo estudar. Como que eu falo o verbo estudar no passado? Vejam, no passado, então, ontem eu estudei. Ontem tu estudaste. Ontem ele estudou. Ontem nós estudamos. Ontem vós estudastes. E ontem eles estudaram. Perceba que o verbo estudar ele é da primeira conjugação, porque ele termina em ar. Mas só os verbos da primeira conjugação a gente consegue conjugar no passado? Não. Vamos ver o verbo comer.
que é da segunda conjugação. Veja, ele termina em er, também no passado. Ontem eu comi chocolate, por exemplo. Ontem tu comeste panqueca. Ontem ele comeu. Ontem nós comemos. Ontem vós comestes. E ontem eles comeram. Nossa, Pro, então os verbos no passado só podem estar ou na primeira conjugação ou na segunda? Não, em todas as conjugações. Olha o verbo vestir, que está aparecendo para a gente agora. Ele é da terceira conjugação, terminado em ir, e também pode ser conjugado no passado. Ele também pode ter acontecido no passado. Então, ontem eu vesti um vestido muito bonito. Ontem tu vestiste. Ontem ele vestiu. Ontem nós vestimos. Ontem vós vestistes. E ontem eles vestiram. Perceberam? O verbo é o mesmo. O verbo estudar, que se escreveu de formas diferentes porque mudou as pessoas, mudou também o número, singular e plural, e mudou também o tempo, porque são todos eles no passado. Tá, continuando. E se fosse o mesmo verbo estudar no presente, algo que está acontecendo agora? Então, agora eu estudo. Agora tu estudas. Agora ele estuda. Agora nós estudamos. Agora vós estudais. E agora eles estudam. Perceberam? Então mudou novamente a forma de conjugar o verbo, porque mudou o tempo. E o verbo comer? Agora. O que eu faço agora com o verbo comer? Agora eu como. Agora tu comes. Agora ele come. Agora nós comemos. Agora vós comeis. E agora eles comem. Nossa, Pro, que legal! Então dá para conjugar na primeira e na segunda conjugação? Sim, e na terceira também. Olha lá, o mesmo verbo vestir no presente. Eu visto. Tu vestes. Ele veste. Nós vestimos. Vós vestis. Eles vestem. Primeira, segunda conjugação e terceira conjugação. E todos eles escritos de forma diferente, porque mudou de acordo com a pessoa, com o tempo e com o número. E no futuro, como ficariam esses verbos? Vejam, no futuro, como eu diria amanhã, se eu vou estudar? A gente costuma dizer amanhã eu vou estudar, né? Só que existe uma forma correta de se falar. Então, amanhã eu estudarei. Amanhã tu estudarás. Amanhã ele estudará. Amanhã nós estudaremos. Amanhã vós estudareis. E amanhã eles estudarão. Perceberam? Tudo o que vai acontecer no futuro. E só dá na primeira conjugação, nos verbos terminados em ar? Claro que não. Na segunda conjugação também pode acontecer. Olha lá, o mesmo verbo comer no futuro. Então, o que vai acontecer amanhã? Qual vai ser a minha ação de comer amanhã? Amanhã eu comerei. Tu comerás. Ele comerá. Nós comeremos. Vós comereis. E eles comerão. Tudo amanhã. Ótimo! E o verbo vestir, será que também dá para pôr no futuro? Claro que dá, né? Amanhã eu vestirei uma linda roupa. Amanhã tu vestirás. Amanhã ele vestirá. E nós vestiremos. E vós vestireis. E eles vestirão.
Tudo bem? Bom, então o que é importante a gente lembrar a respeito dos verbos? Que o verbo ele vai mudar de acordo com a pessoa, com o número e com o tempo. Tudo bem, gente? Vamos fazer as atividades para ver se nós entendemos mesmo? Olha, qualquer dúvida, procura a sua professora. Tenho certeza que ela vai ter muito prazer em te auxiliar nisso, tá? Beijo!